Então hoje vamos falar sobre autossabotagem. A autossabotagem é algo que todos nós vivemos vez ou outra, nisso ou naquilo nas nossas vidas. Isso é um campo vasto de exploração se a gente for pensar nos seus mínimos detalhes. Trata-se de uma visão adolescente ou infantil. E quando pensamos em autossabotagem, é nosso próprio lado, criança ou adolescente, que está no controle daquele ato, daquela situação, porque ele não quer enfrentar, né? Não quer pagar o preço pela conquista de algo. E vamos pensar aqui, muitos pensam na autossabotagem como questão de projetos, trabalho, tudo isso, mas existe vários tipos de autossabotagens, né? Porque se a gente for parar para pensar, o contrário da autossabotagem é essa carta aqui, o 6 de ouros, que é onde a gente percebe o que a gente tem de melhor e a gente consegue ofertar isso da melhor forma possível para o mundo. Né? As nossas qualidades, os nossos dons, aquilo que a gente veio fazer no mundo que a gente faz de melhor. E a autossabotagem é justamente o contrário disso. E perceba, não é uma questão de julgar um sucesso ou um insucesso, por exemplo. Porque muitas vezes aquilo que é bom para você e que você sente na sua alma que aquilo é o que você veio fazer para o mundo, para uma outra pessoa que olha de fora e que não conhece, que não sente aquilo, ela pode achar que é uma tremenda perda de tempo e até mesmo de desrespeitar aquilo que você tem para doar para o mundo. Então veja que é uma questão interna. A questão de não se auto-sabotar e a questão desse não se auto-sabotar em detrimento de trazer para o mundo os seus dons e aquilo que você tem de melhor. Então, pensando que podem existir diversos tipos de autossabotagem, as quais você pode estar enfrentando ou não enfrentando, melhor dizendo, nesse momento, a gente pode falar da questão de um projeto, você colocar ele para frente. A gente pode falar de relacionamentos, a gente pode falar de situações que a gente vai empurrando com a barriga, com medo de tomar atitudes diferentes, ou que de repente nos tirem realmente da zona de conforto que a gente às vezes tem que começar do zero, como sendo autossabotagens. Agora, tem uma questão com a autossabotagem, e existem diversos níveis dela, né? Existem aqueles níveis pequenininhos, aonde se você pegar as rédeas, a direção da coisa ela vai, e existem aquelas autossabotagens recorrentes ou cíclicas, onde às vezes a pessoa se percebe desde criança se auto-sabotando em algum nível, né? E é dessas que eu quero falar, porque essas são as mais difíceis de lidar e muitas pessoas podem chegar ao ponto de finalizar com a própria vida por conta dessa questão que envolve tantos outros âmbitos, mas que é pura e simplesmente um desespero total que chega ao ponto dela finalizar algo achando que aquilo vai aliviar, só que não alivia, né? Piora ainda mais. E aqui eu vou trazer algumas dicas com relação a esses momentos de conflitos, né, onde a gente acaba se desesperando por algum motivo, sofrendo, e algumas pessoas até chegando a decisões extremas, né, na vida. A primeira dica é
Algumas pessoas já têm essa consciência, outras pessoas ainda não. Então, a primeira dica é: não culpe ninguém, além de se autorresponsabilizar por tudo que acontece na sua vida, mesmo que você não entenda. Uma coisa que é importante nesses casos onde você percebe que a autossabotagem é algo de berço, é algo que vem para ser trabalhado na pessoa, é exatamente você ter a perseverança que eu fiz alguns anos de taekwondo e hoje em dia eu já não me lembro mais tão bem assim dos movimentos e tudo mais. Mas uma coisa que ficou na minha cabeça foi a filosofia dele, né? Então, tinha lá um dos preceitos que era perseverança. E a perseverança é você não desistir, né? E para não desistir, você tem que ter também essa resistência e essa resiliência para você conseguir. Então, pode ser que você caia várias vezes, mas você levanta e segue em frente. Isso é perseverança, né? E nessa questão é interessante você se medir pela sua própria régua, né? Ou seja, você vai avançando de pouquinho em pouquinho no seu ritmo. E uma vez que você não desiste, você cai, mas levanta, cai, mas levanta. Quando você vê, passaram-se alguns anos e o seu caminho tá bem mais fácil naquele sentido. É lógico que novas coisas vão surgir, né? Não tenha a esperança de que, né, vão acabar os problemas mas você vai aprendendo a lidar com eles de uma forma melhor. Outra coisa que você vai precisar é saber lidar com a ansiedade, né? Que para quem tem, sabe que não é nada fácil. E agir de uma forma, buscar agir de uma forma que os contextos não te agridam tanto, porque às vezes a gente tá cansado e acha que a vida tem que dar um jeito naquilo que a gente está passando, sem compreender o contexto maior, né? Uma coisa é bem certa, eu já ouvi várias pessoas falarem, eu concordo, de que a coisa não dá saltos quânticos no sentido de... Eu entendo a questão que as pessoas falam saltos quânticos, mas numa situação arraigada, a coisa não acontece de uma hora para outra. É preciso paciência, precisa realmente a perseverança, né? De você cair diversas vezes, chorar diversas vezes e o olhar. A sensação que dá é que você, a cada vez que você levanta, você tá um pouquinho mais forte do que se você olhar há tempos atrás ou há muitos anos atrás. Então, quando você olha um ponto e o outro, você vê a diferença, mas você às vezes não vê a diferença no seu dia a dia. Isso às vezes cansa e diminui a esperança e a vontade de repente, você vai achar que não tem jeito mesmo, que é assim mesmo, né? Mas eu digo que é assim mesmo, a questão de que você tem que ter uma resistência, de que você tem que ter esse olhar de não desistir, de sabe aquele balança mas não cai? Isso é bem importante, isso faz parte da questão da resiliência também, sabe? Quando você tá ali no pontinho final que parece que acabou tudo, você recomeça. Mas não é que você recomeça, você está continuando, né? São fases, são ciclos. A gente precisa descobrir quais são os principais gatilhos que dão esse start à autossabotagem, né? Aquilo que vai te paralisando aos poucos,
até que quando você vê, houve ali já uma estagnação. Bem, então é isso. Eu queria só mesmo trazer essa reflexão a respeito desse assunto que interessa a tantos, né, nos dias atuais. E aguardem o próximo vídeo, que será sobre uma dica floral, que me ajudou muito já e continua me ajudando ainda hoje, e que eu espero que seja muito útil para vocês quando vocês precisarem.